Cursos LEAG. Básico 2 de Espiritismo. Vídeo aula 6. Prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na aula de hoje, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Preparação de ambiente. Livro Religião dos Espíritos. Materialistas. Reunião pública de 25/9/1959, questão número 799. Não podemos afirmar que os materialistas vêm vindo. Estão nos tempos modernos por toda parte, tentando inconscientemente apagar a luz do espírito. Assestam telescópios na direção das galáxias e supõem resolver os enigmas do universo pelas acanhadas impressões dos 5 sentidos da esfera física. Devotam-se aos mais altos estudos da psicologia transcendente e atestam que o homem não passa de um símil complexo sem maiores possibilidades de evolução. Dizem que estamos longe de equacionar os problemas do destino e do ser e estabelecem padrões para a genética humana, tomando por alicerce o comportamento de drosofilas e de ratos nas atividades reprodutivas. Asseveram que é preciso plasmar elites de condutores e dirigem-se à mocidade acadêmica, subtraindo-lhe as noções da alma, a afeição de sorridentes carrascos da responsabilidade moral. Destacam o imperativo da solidariedade e preconizam a sumária eliminação dos que nasçam doentes ou incapazes. Proclamam-se campeões da liberdade e desprezam quem lhes não aceite o figurino mental. Recomendam a investigação das questões do espírito e injuriam as inteligências sinceras e desassombradas que elas se afeiçoam. Aconselham o respeito às religiões e, em vez de ajudá-las no nosso apostolado de amor pela extinção do sofrimento, solapando-lhes a existência a golpes de sarcasmo sutil. Claro que não nos reportamos aos pesquisadores respeitáveis, porque a ciência, matriz do progresso, será sempre no mundo a interrogação vestida de luz, entesourando experiências diante da verdade. Referindo-nos a epicuristas de todas as épocas, sejam eles autores de fulgurantes pensamentos destrutivos e alentados livros sobre a natureza, ou meros conversadores de salão interessados nas sensações inferiores em detrimento à sublimação íntima, desde as primeiras horas de nossa formação doutrinária. Os mensageiros do Cristo explicaram que o Espiritismo contribuirá para o aperfeiçoamento da terra, anulando o materialismo por ensinar aos homens a dignificação do futuro, mantendo-os livres de seitas e cores, castas e privilégios. Temos assim a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade com o trabalho incessante que lhe é consequente, mas para atingirmos a meta é imperioso que se disponha cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que prega, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. O que eu pude entender deste texto do livro da Religião dos Espíritos é que a doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo.
é a origem de todos os vícios, é a negação da caridade e é a origem de todas as virtudes e base social. Seria ainda a justificação do suicídio. E diante das instruções arroladas pelo insigne codificador espírita, devemos cada vez mais estudar e divulgar a doutrina espírita, para darmos motivos aos que pensam que ela é estéril e vazia. Bom, isso foi que eu entendi desse texto. Uma boa noite para todos e que fiquem com Deus. Muito obrigado. Tema de hoje: Lei de Reprodução, parte 1. População do globo. Sucessão, aperfeiçoamento, diversidade das raças e povoamento da Terra. Obstáculo à reprodução. Bom dia a todos. Vou começar a aula de hoje com uma citação de Marcos sobre Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos começar a aula de hoje falando sobre a população do globo. Embora não tenhamos conhecimento e nem mesmo a mínima ideia de quando fomos criados, a doutrina espírita nos ensina que percorremos os reinos inferiores da natureza como princípio inteligente. Amelhando experiência em cada um dos reinos, nos capacitamos a, quando prontos, adentrarmos no reino hominal. Seres vivos, mineral, vegetal, animal, hominal. Desta forma, somos criados simples e ignorantes, mas com a capacidade de raciocinar e com a missão de progredir em todos os aspectos, através das múltiplas reencarnações, até alcançar a relativa perfeição. Nos dizem os espíritos superiores, respondendo à questão 690 em O Livro dos Espíritos, que a origem das raças se perde na noite dos tempos, mas que, sendo elas de uma mesma origem, puderam aliar-se e produzir novas raças. Isso sugere que a diversidade de raças encontrou na sua origem a mesma fonte, demonstrando que a raça humana, embora diversificada, é a mesma. Reprodução. A reprodução dos seres vivos é, portanto, uma lei natural, pois, sem ela, o mundo corpóreo desapareceria. Livros dos Espíritos, questão 686. Contudo, não se deve deduzir que, havendo uma progressão constante de corpos físicos, o mundo material possa vir a ter uma população excessiva, cuja saturação levaria à escassez de meios e recursos de sobrevivência. Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio, pois o plano espiritual superior nos assiste e nos fiscaliza permanentemente. População mundial. O relatório. Perspectivas da população mundial. Revisão de 2015. Publicado pela ONU em setembro de 2015, apontou que a população mundial vai aumentar 7,3 bilhões em 2015 para 11,2 bilhões em 2100. Ele prevê que o crescimento será principalmente nos países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento. Embora tenha havido uma queda no número médio de filhos por mulher,
em grandes países em desenvolvimento, como China, Índia, Indonésia, Irã, Brasil e África do Sul, o rápido crescimento deverá continuar ao longo das próximas décadas em países com altos níveis de fertilidade, como a Nigéria, a República Democrática do Congo, Etiópia, Uganda, Afeganistão, onde há mais de 5 filhos por mulher. Esse relatório observa que a Índia deverá se tornar o país mais populoso do mundo, passando a China por volta de 2028, quando ambos países terão uma população de 1.450 bilhões de pessoas. Depois disso, a população indiana deverá continuar a crescer e a da China começará a diminuir. Enquanto isso, a população da Nigéria deve superar a dos Estados Unidos antes de 2050. Já a população da Europa deve diminuir 14%, afirma o relatório. E o continente já está enfrentando desafios na prestação de cuidados e apoio para uma população em rápido envelhecimento. Alimentação mundial. Quando não temos ideia do plano geral da criação de Deus, que por meio de suas leis infinitamente sábias, preparou todas as condições para que a vida prospere sempre, somos acometidos de dúvidas quanto à sobrevivência da raça humana diante do crescimento da população em ritmo acelerado, quando a capacidade de alimentar toda essa gente parece crescer lentamente. Crescimento da população global. Mas o que rege nossas vidas é uma causalidade maior, fundamentada em princípios superiores à nossa capacidade atual de compreensão, mas que são sempre voltados para o progresso, para o aperfeiçoamento, para o que é bom e o que é belo. Os espíritos nos dizem que o crescimento da população global não comprometerá a sobrevivência da raça humana. É bom recordar que, em 1964, em mensagem publicada no Anuário Espírita, André Luiz revelou-se que a população desencarnada da Terra andava perto de 21 bilhões de espíritos. Como o planeta registrava na época cerca de 3 bilhões de habitantes, equivalente a 1/8 total de encarnados e desencarnados, não é difícil entender que a margem para o crescimento populacional em nosso globo é muito grande. O fantasma da fome. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Não faz nada inútil. O homem vê apenas um canto do quadro da natureza. Não pode julgar a harmonia do conjunto. Livro dos Espíritos, questão 687. É preciso, claro, que não cuidemos apenas de aumentar a produção de alimentos, mas que pratiquemos o amor incondicional, conforme nos ensinou Jesus, para que o fantasma da fome deixe de assombrar nosso planeta. Agora, para encerrar a aula de hoje, vou deixar uma reflexão da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 25 do livro O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo, da editora
da Federação Espírita do Brasil, lançado em 10/10/2015. Para atender à fome do corpo, basta um pedaço do pão. Para atender à fome generalizada do ser humano, necessário se faz a luz da razão, que espanca as sombras de quem avança em sofrimento ou limitação. E educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do espírito, para que este se torne luz, adquira paz e exercite o amor. Folha de presença. Assinar o livro de presença, respondendo à pergunta abaixo. O crescimento global da raça humana compromete nossa sobrevivência? Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus. Prece final. Vamos tranquilizar nossas mentes, elevar nossos pensamentos. Amado Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado. Agradecemos aos nossos amigos e benfeitores das esferas de luz, que nos ajudaram na realização deste trabalho, que possamos passar adiante tudo o que aprendemos hoje e sempre, e que possamos estar presentes no próximo estudo. Muito obrigado, que assim seja. Cursos LEAG 2021.